tem uma outra informação importante, inclusive. A Corte de Cassação de Roma, última instância do judiciário na Itália, negou em decisão definitiva o pedido de extradição feito pelo governo brasileiro contra a ex-deputada federal Carla Zambelli. Essa decisão, que foi tomada hoje, diz respeito ao processo em que Zambelli foi condenada por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Há ainda um segundo processo de extradição correndo na justiça italiana relacionado à condenação da ex-deputada pelo crime de porte ilegal de arma e ameaça com arma de fogo. O Supremo Tribunal Federal enviou à Itália um único pedido de extradição, mas a justiça italiana decidiu separar os casos. Portanto, ainda há outro pedido de extradição em análise, ainda sem data para uma decisão final. Bom, deixa eu chamar rapidamente o Luiz Felipe Dávila para avaliar a situação que envolve Carla Zambelli, liberada, inclusive, da prisão na Itália, e esse pedido de extradição negado. Dávila, reviravolta no caso, né? Porque há 2 dias as notícias indicavam que ela viria ao Brasil após, possivelmente, a justiça italiana atender ao pedido da justiça brasileira. Reviravolta sim, Caniato. O que mostra, tem que respeitar a decisão da justiça italiana. E a justiça italiana parece que tem certo distanciamento da questão quente da política brasileira e, portanto, conseguiu olhar os fatos de uma outra envergadura do que foi o advogado, que foi a primeira instância, inclusive, lá na Itália, e do que vem sendo o posicionamento oficial aqui do Brasil. Então, Caniato, o importante é respeitar as decisões da justiça, principalmente de uma justiça imparcial, coisa que nós sentimos muita falta no Brasil. Pois é, a gente vai seguir nesse assunto, inclusive recebendo um convidado especial, o advogado da ex-parlamentar Fábio Pagnosi. Já atendeu, já conversou com a gente em outras oportunidades. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela gentileza em conversar com a gente ao vivo aqui na Jovem Pan. Muito boa noite, prazer estar com vocês. Perfeito. Doutor, destacamos há pouco essa reviravolta no caso da extradição da ex-deputada Carla Zambelli. A Justiça toma a decisão no dia de hoje, revertendo, inclusive, uma decisão que tinha sido tomada pela Corte de Apelações da Itália. Eu queria que o senhor explicasse essa decisão tomada pela Suprema Corte da Itália. Qual foi o entendimento dos magistrados quando eles revertem a decisão que tinha sido tomada pela Corte de Apelações? Olha só, foi uma decisão completamente inconstitucional. Tudo que se tinha entre Brasil e Itália, Convenção dos Direitos Humanos, regras de Mandela, tudo que a gente tinha ali do direito internacional foi violado. Mas mesmo assim, a primeira instância, ou a Corte de Piso, ela decidiu manter a extradição da Carla Zambelli. E eu sei muito bem como aquilo aconteceu de perto, porque a gente teve uma influência muito grande, a gente sabe que o Brasil anda fazendo isso, fez isso nos Estados Unidos, o Brasil agiu muito ali naquela Corte de Piso, então tudo que a defesa colocava era negado e tudo que era colocado pelo advogado contratado pela AGU era adicionado dentro da acusação. Então nós praticamente ficamos sem ter o que fazer. Nós colocamos o Flávio Bolsonaro como testemunha, foi negado. Colocamos outros senadores, coloquei o Eduardo Tagliaferro como testemunha, também foi negado. E quando isso foi se formando e se tornando já uma nulidade, porque a defesa comprometida gera nulidade processual, eu ingressei à Corte Suprema, mostrando que havia cerceamento de defesa e mostrando também tudo que foi violado e todo o rito processual ordinário que foi feito de forma muito estranha. Por exemplo, a própria AGU, que deveria participar de uma audiência, não teria o direito de falar numa audiência, mas o advogado contratado pela AGU, que representa a AGU, falou por mais de 1h30 em um lugar que ele não seria advogado de ninguém, apenas ouvinte. Então, os ministros entenderam, viram também tudo que a gente colocou em questões de Alexandre de Moraes, a questões das defesas aqui no Brasil,
que foram defesas praticamente todas negadas em tudo que se pedia, e as provas muito frágeis. Isso também mostrou que havia uma perseguição política, porque provas frágeis, a Carla recebe uma pena maior do que o próprio agente que consumou o crime, que seria o hacker Walter Delgatti, e o Supremo entendeu que aquilo era uma perseguição. E teve uma coisa que ajudou também. Essa semana, Alexandre de Moraes pediu que acelerasse a extradição da Carla Zambelli para que já preparasse aqui a penitenciária para ela. Isso soou como um abuso para os ministros. Isso a gente levou também a conhecimento dos ministros na Itália, porque como ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, ele, sabendo que tem uma audiência, que foi na data de hoje, dia 22, ele pede que se acelere o processo de extradição, ou seja, ele já está dando uma sentença no lugar dos ministros da Itália. E isso foi visto com muitos maus olhos, tá, pelos ministros. E teve também, por último, a questão prisional, onde a gente fala que a Carla Zambelli ia ser colocada na prisão, onde ela mesma passou uma lei para endurecer penas de prisioneiros que estão lá. Ou seja, a Carla Zambelli sofreria um risco de vida enorme estando na colmeia. E não colocaram outra prisão alternativa. A Itália chegou a pedir para Alexandre de Moraes que se enviasse as opções de prisão, aonde teriam essas prisões e as condições das prisões. E o Alexandre de Moraes respondeu que isso já foi colocado no início do processo e também não enviou de novo à Itália. Isso também ajudou muito a defesa na data de hoje. O que é importante é que a justiça italiana entendeu ser tão grave, tão danoso isso contra a Carla Zambelli, que ela já está solta. Inclusive, ela já chegou no apartamento dela. Inclusive, se eu não me engano, até já publicou um vídeo na rede social, porque eles tiraram ela praticamente 10 horas da noite dentro da penitenciária, sabendo que ela não podia ficar mais nem um minuto lá. Fábio Pagnozzi, advogado de Carla Zambelli, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan. Inclusive, doutor, o senhor menciona esse vídeo postado há pouco na rede social. A nossa produção acaba de informar que separou essa postagem da ex-parlamentar. Vamos acompanhar. A gente conseguiu. O Emílio conseguiu fazer o impossível, que era lutar contra um sistema gigantesco. Ele foi um grande leão em tudo isso. E eu tô tremendo aqui com a mão, tipo, segurar com as duas. E esse é o primeiro vídeo que eu faço em liberdade. Aí a postagem de Carla Zambelli logo após sair da prisão, após a decisão tomada pela Suprema Corte na Itália, revertendo, inclusive, a extradição ou o pedido, né, o processo de extradição, e ela acaba sendo liberada. Deixa eu passar para os nossos comentaristas. A gente está conversando ao vivo com o advogado Fábio Pagnozzi. Ele é o defensor de Carla Zambelli, gentilmente atendendo a equipe aqui da Jovem Pan. Doutor, os nossos comentaristas também farão perguntas. Primeiro a questioná-lo é o Roberto Mota. Você, Mota. Doutor, o senhor acha que essa decisão significa uma mudança da percepção da justiça italiana e talvez da Europa de uma forma geral sobre o que está acontecendo aqui no Brasil? Boa noite. Sim, é muito danoso para a imagem do Brasil, principalmente essa decisão da Itália hoje, porque nós temos Polônia, que já negou extradição, nós temos a Espanha, que já negou 2 extradições, nós temos Estados Unidos e agora nós temos Itália. E isso vai se repetir também com o Eduardo Tagliaferro, que vai ser outra extradição negada, porque ela se trata dos mesmos que estão perseguindo, né? É o mesmo modus operandi do Alexandre de Moraes. Então eu acho que isso muda a percepção, principalmente a Itália. Olha, porque a Itália se mostrou para nós no início muito assim, não querendo se sujar ou se meter na política brasileira, falando, olha, vou deixar a Carla Zambelli para lá porque eu não quero saber do que está acontecendo no Brasil. Tanto que foi muito difícil conseguir ali uma audiência com os ministros ou falar com senadores na Itália, porque eles achavam que o Brasil, para eles, é muito longe, ou que não valia a pena comprar uma briga da Carla Zambelli com o Brasil. Mas quando a gente demonstrou realmente o que estava acontecendo, as manifestações,
todo o dossiê do Moraes, tudo que ocorreu, a Itália foi a primeira a falar, pô, eu não sabia que isso estava acontecendo, que era tão sério, e a Itália foi mais uma, então, um país que, apesar de ser de direita, ou seja, a Giorgia Meloni ser de direita, é um país que não é de direita. Lembrando que os ministros são ministros muito antigos, da época muito esquerda da Itália, e eles reconheceram os abusos de Alexandre de Moraes. Fábio Panhosi entrevista ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Ele é o defensor da ex-deputada Carla Zambelli. Doutor, mais uma pergunta agora com o Bruno Musa. Você, Musa. Doutor, muito boa noite. Pergunta rápida e direta, até complementando um pouco do Mota. Você vê alguma possibilidade dessa decisão ter alguma decisão prática aqui no Brasil de ser uma sinalização de mudança por, enfim, as pessoas movimento que no resto do mundo já está acordando com o que o Brasil está hoje? Olha, eu acredito que isso está somando para o entendimento de outros países também, principalmente quando a gente fala de países mais democráticos, ou que a democracia funciona, falando um pouco de Estados Unidos. Eu acho que isso que aconteceu na Itália hoje pode refletir muito aqui no Brasil, porque mostra mais uma vez que temos mais uma pessoa que foi perseguida e que um Supremo Tribunal Federal de outro país já reconheceu isso, né? Então, eu não sei até onde o Brasil vai esperar para poder enxergar que o que está acontecendo hoje no Brasil, principalmente na forma jurídica, é uma insegurança tremenda e que a gente não tem os pilares da Constituição respeitados pelas instituições que deveriam preservá-las. Justiça da Itália anula a extradição de Carla Zambelli. Estamos debatendo essa decisão tomada pela Justiça com o defensor, o advogado da ex-parlamentar Fábio Panhosi. Cristiano Beraldo fará a próxima pergunta. Você, Beraldo. Doutor Fábio, boa noite. Agora que ela foi liberada pela Justiça italiana, qual é a situação internacional de Carla Zambelli? Ela tinha o nome na Interpol, salvo engano, e isso é eliminado, agora ela fica livre para circular por onde ela bem entender, menos o Brasil, obviamente. Quer dizer, como é que fica a vida dela a partir desse momento? Beraldo, boa noite. Boa pergunta. Na verdade, isso é uma coisa que nós vamos descobrir a partir da semana que vem, porque tudo muito novo, é um caso atípico, não é um caso normal, cada caso de extradição é um caso diferente, com complexidades diferentes, e ela estava na lista vermelha da Interpol. Para a defesa, eu, como advogado, entendo que se ela estava na lista da Interpol porque estava foragida e ela foi presa, automaticamente ela deveria sair da lista vermelha da Interpol. E quando, inclusive, se tem uma sentença, né, praticamente transitada em julgado de uma Suprema Corte negando a extradição, não há por que se falar em lista vermelha da Interpol. Mas como a Interpol é um caso à parte, por que eu digo isso? Para quem não sabe, a Interpol, o diretor da Interpol é brasileiro. A Interpol você tem que falar com eles de uma forma muito confidencial, eles não respondem direito e-mail, eles dificultam, eles fazem aquela burocracia para que você não tenha acesso, mas eu vou ter que descobrir ainda na semana que vem até onde a Carla Zambelli vai poder ir. Pela Itália inteira, isso é certeza. Agora, na União Europeia, será que a Carla Zambelli pode? Juridicamente, eu acredito que sim, mas na prática nós vamos descobrir ainda. Agora é a vez do Luiz Felipe Dávila. Sua vez, Dávila. Doutor Fábio, boa noite. A sua estratégia de defesa foi muito mais baseada nos procedimentos da justiça brasileira e aí mostrar que houve parcialidade, ou foi mostrar a inocência de Carla Zambelli? Qual foi a estratégia principal que guiou a sua atuação nesse caso? Boa noite, Dávila, muito bom falar com você. Olha só, também é uma pergunta difícil de responder, porque são 8 meses praticamente de trabalho e foi de tudo um pouco, né? Obviamente, eu me atentei, e eu sou especialista nisso, atrás de nulidades processuais.
Então, ao primeiro momento, eu fui atrás das nulidades que podiam acarretar na prisão dela, que acarretou a prisão dela na Itália, que foi uma prisão já que os policiais não poderiam ter entrado na casa dela da forma que entraram, porque, enfim, tinham vários procedimentos a serem adotados para aquele momento. Então, a gente veio primeiro por erros procedimentais e depois disso, através da CCJ aqui no Brasil, a gente veio pela questão de mostrar a inocência, mas sempre demonstrando a inocência através dos erros de procedimento ou dos excessos que a justiça cometeu, ou seja, penas exacerbadas, falta de provas concretas, não respeitando a própria Constituição e também o abuso de poder que teve ali a defesa praticamente da Carla no Brasil. Nós, no caso, nós não tivemos chance de entrar com nenhum recurso, porque qualquer recurso que você entra hoje no STF, principalmente quando se fala de Alexandre de Moraes, ele diz que é meramente protelatório. E aí ele transita em julgado a sentença dele e acabou o processo. Cabe uma revisão criminal. Revisão criminal vai cair para quem? Para outra turma que também é uma turma que mandou um processo de extradição da Carla Zambelli para a Itália. Ou seja, aqui nós ficamos congelados, não tinha o que fazer. Então, na Itália, a gente foi muito pela questão de erro e excesso de procedimento no Brasil, misturado também com os procedimentos em excesso na Itália. Agora, doutor, antes de encerrar rapidamente, na esteira do que perguntou o Cristiano Beraldo sobre a situação de Carla Zambelli, queria que o senhor explicasse a situação que envolve o segundo pedido de extradição por conta da condenação em função do porte ilegal de arma de fogo. Qual é o status desse pedido? A justiça italiana já recebeu esse pedido, essa solicitação da justiça brasileira? Isso está tramitando? Atualiza para a nossa audiência, por favor. Olha só, esse pedido já estava junto com esse outro, que foi a decisão de hoje. Na verdade, o que foi feito? Existia um pedido de extradição, onde até por um erro ou inocência da defesa, nós falamos que o crime de hackeragem era um crime que não tinha uma duplicidade, uma tipicidade igual na Itália e no Brasil. Ou seja, lá ela não estaria presa por um crime de hacker, por exemplo. Quando nós falamos isso, praticamente 4 ou 5 dias depois, Gilmar Mendes transitou em julgado a questão da arma e enviou o pedido de extradição na Itália, falando, agora eu tenho 2 pedidos de extradição. Então, ficou praticamente um apenso no mesmo processo. Eu não entendo que tenha uma outra audiência, até porque não tem nada marcado, uma outra audiência sobre a questão da arma, até porque já colocaram a Carla Zambelli em liberdade. Então, agora só falta o ministro da Justiça se pronunciar, porém, ele pode ou não se pronunciar em até 45 dias. Caso ele concorde com o que está acontecendo, ou seja, com a decisão da Suprema Corte, ele nem se pronunciar precisa. Então, passou-se 45 dias, já está transitado em julgado, acaba-se então a discussão judicial sobre extradição de Carla Zambelli, uma cidadã livre, como eu acredito que já está e vai continuar sendo uma cidadã livre, pelo menos na Itália nesse momento. Decisão tomada pela Justiça da Itália, anulando a extradição de Carla Zambelli e, inclusive, autorizando a soltura da ex-deputada federal. Assuntos tratados com o Fábio Pagnozzi, advogado da parlamentar, da ex-parlamentar, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan. Doutor, muito obrigado mais uma vez por nos atender. Boa sorte ao senhor, bom trabalho e até a próxima. Muito obrigado, bom fim de semana. Para o senhor também.